a gente entendeu que, mesmo o time tendo evoluído, as mulheres não evoluíram na mesma linha que os homens. De modo geral, eu concluí que ninguém gosta de ser subestimado, e aí ninguém gosta de ser subestimado quando a razão é machismo. E aí, galera, bem-vindo ao Podcast BR. Oh yeah, alright. Hoje a gente vai falar só português, não vai ter erro de dicção. Mas o episódio de hoje é o episódio de número 18, Mulheres 2, uma resposta. Temos hoje 3 convidadas que a gente recebeu aí pelas nossas mídias. E aqui do lado de cá, a voz mais doce do Brasil. E do lado de lá, a voz mais enjoada do Brasil, Victor Maiello. E ele vai se apresentar já já, nossas convidadas também, mas já vou dar aqui para quem está ouvindo, episódio 18. Não ouviu o episódio passado? A gente fez um episódio chamado Mulheres, episódio 8, está lá no nosso SoundCloud ou no Spotify, sei lá onde você gosta de ouvir. E lá a gente entrevistou 3 mulheres e fez uma série de perguntas. E aí lá elas falaram as opiniões dela, deram sugestões, foi bem filosófico, um dos episódios mais longos que a gente já gravou, se eu não me engano foi 1h, 46 minutos e 12 segundos, mas foi muito bom, muito top, e a gente já tinha em mente gravar um segundo episódio para as outras pessoas que não estavam naquele grupo, que a gente tentou pegar o depoimento, as sugestões das pessoas de alto rendimento, ou as mulheres que seriam as mais fortes do esporte, seja por estatística ou por passe, por alguns méritos. Mesmo assim, ainda tem variedade, né? Nesse grande gênero de mulheres, vai ter mulher de todos os tipos, lugares e tal. E é o que a gente trouxe hoje, aqui é a resposta da galera que quer falar mais. Então, eu já vou começar a parar de falar, porque a gente quer ouvir, e o Maiello vai só relembrar para você o que foi um pouco o episódio 8, e aí elas vão dar as respostas, os comentários, vão dar uma palavra sobre o que elas acharam do episódio 8, assim que a gente apresentar las, beleza? Exato. Antes de começar a falar, eu quero dizer que eu duvido que não vai ter nenhuma palavra em inglês por parte do Cardelino, que ele não consegue se controlar sobre isso. Mas vamos em frente. Você quer que a gente apresente elas primeiro, que eu mande as perguntas? Como vai ser, Cardelino? Chame-las. Então vamos chamar em primeiro lugar Samara, daqui de São Paulo também, por favor, uma breve apresentação. Fala, galera. Eu sou a Samara, eu jogo no Revolution desde basicamente quase que o último dia útil de 2013. Foi uma das primeiras experiências com Ultimate. Tem mais alguma informação que seja relevante colocar nessa apresentação, além de time, quanto tempo joga? Aí é contigo. Se você quiser falar mais alguma outra coisa, profissão, quanto tempo, fica à Conta vontade. bancária, RG. Então, eu acho que é basicamente isso, então. Beleza. Diretamente de Manaus, Vivi. Oi, gente! Muito agradecida pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast. E já começamos com denúncia. 2 segundos e o Cardelino já mandou a primeira palavra em inglês, hein? Não, mas espera aí. A introdução não vale, né? Olha, se não. E assim, vou completar 2 anos jogando no Ouroboros. Primeira experiência com time e esporte coletivo, né? E está sendo uma experiência magnífica vivenciar essa experiência que é o Ultimate Frisbee. E é isso aí. Boa, Vivi, obrigado. E diretamente lá de Berlândia, como é que é? De Berlândia, Saemi? Berlândia, com B. Berlândia. Eu sou Saemi, mas no esporte normalmente é Sassá. Eu sou muito nova no Ultimate, eu comecei a jogar em janeiro de 2019, aí eu comecei no Ventopanos, comecei a me interessar cada vez mais por Ultimate, e aí surgiu o Malabares, então eu jogo na categoria mista, né, no Ventopanos, e na categoria feminina pelo Malabares. E aí é isso. É a minha primeira experiência também como esporte e esporte coletivo, então fui iniciada como atleta de cara no Ultimate. Caramba, isso é bastante interessante mesmo. Por isso mesmo que a gente chamou vocês para cá.
Eu vou, como o Carolina falou, repassar as perguntas que a gente fez para Larissa, para Lica e para Maísa, lembrei. E a primeira pergunta, até por elas já terem um passado histórico, a primeira pergunta que foi feita foi como que era a cultura da equipe delas no esporte que elas praticavam e como que isso se comparava com a equipe delas no Ultimate. Depois a gente perguntou como que estava o cenário do Ultimate quando elas começaram e como que ele está agora, que no caso da Saemi se mantém igual. Depois perguntamos se elas observavam algumas falas machistas no Ultimate, isso dentro do time delas e na comunidade como geral. O Cardelino depois perguntou sobre as regras da WFDF para a escolha do gênero na categoria mixta, o que elas achavam das duas regras, qual que elas achavam melhor, qual que elas achavam mais relevante. Perguntamos também o que elas achavam dos homens marcando as mulheres na categoria mista, o que elas achavam de alternativas internacionais que existem, principalmente nos Estados Unidos, e também qual que elas achavam o melhor caminho para melhorar ou para aumentar o número de praticantes mulheres no esporte, no Ultimate, se era seguir com a categoria mista ou se focar mais na categoria feminina. E por último, perguntamos algum conselho que elas tinham para as mulheres e como melhorar a categoria feminina. Exatamente. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui uma delas para elas poderem falar o que elas têm para responder daquele episódio. Mas antes de tudo ainda, eu quero mandar um salve pro nosso, infelizmente o Gabriel lá de Manaus era um dos nossos maiores escutadores do podcast, essa palavra em inglês não tem tradução, me ferrei. Ele era o número 1 em escutador, escutou todos os episódios, mas ele foi passado recentemente pelo Frederico de Brasília, então salve Fred, hein, tá esmerilhando, e a Lorena que tá vindo logo atrás aqui do Up também, escutando todos os episódios. Mas era isso, só queria lembrar mesmo, dar aí o salve pros fãs. E eles falaram que eu sou bonito demais, viu, Maelo? Você que tá estragando o podcast, afundando. Mas bem, vamos dar sequência então aqui. Você tem alguma preferência, Maelo, que você quer escutar aí primeiro? Podemos escutá-las. Acho que agora a gente já falou demais e num episódio feminino ter muitas vozes masculinas, mais tempo de voz masculina não é uma boa. Então acho que agora a gente pode chamá-las uma a uma para dar o parecer delas, o que elas gostariam de comentar sobre o primeiro episódio. E depois a gente parte para para novas perguntas, novos encaminhamentos desse episódio daqui. Então, Samara, se você quiser começar, por favor, com as suas considerações sobre o episódio 8. Antes de começar, galera, esse aqui é um aviso que eu tô gravando depois do episódio. Como a gente sempre tem muito assunto paralelo, esse episódio também ficou grande, aí eu dei uma reduzida. Mas relaxa, nada no podcast é perdido. Eu vou lançar partes desse episódio que foram gravados em outros episódios, porque eu acho que são destaques, são gemas, são quase uns highlights que teve de outros assuntos relacionados a mulheres, que eu acredito que vai ser muito interessante escutar ele separado, porque a gente estava com um approach aqui nesse episódio, uma pegada para trazer algo bem mais prático, ou realmente a resposta do passado e agora dicas para a gente trabalhar 2019, 2020, 2021 para frente. Então, algumas partes talvez vai ficar um pouco truncada, mas não se preocupa não, que esse conteúdo vai estar completo, sem edição no YouTube. E as partes que eu recortei e fiz uma edição vão estar nos seus episódios destacados, beleza? Então fica aí com a Samara que vai falar um pouco. Obrigado. Beleza. Eu mandei um e-mail bem grande para vocês depois daquele episódio. Talvez porque... E aí a primeira consideração era porque a gente tinha 3 mulheres com um perfil... de experiência esportiva semelhante. E talvez a minha consideração nem seja tanto em relação ao que elas falaram, a opinião delas, porque elas se posicionaram muito bem, mas muito em relação à forma como foi levado, talvez. E vamos ver se hoje eu entendo um pouco mais as dores de vocês nesse espaço e entendo por que foi daquela forma, mas enfim, eu não tenho muitas observações a dizer, assim, em resposta ao que elas falaram que tenha sido absurdo, assim. Tem muita coisa que elas falaram, na verdade, que tem que ser mais explorado. Então, falas da Lica em relação a tudo que ela fez no Ultimate em si. E ali quando ela traz a dor de ter um esforço tão grande
para trazer campanhas, propostas de projetos e desenvolver mulheres, enfim, e ainda ter que levar no paralelo coisas da vida pessoal, e se sentir ali numa posição sozinha é algo que a gente tem que tomar mais atenção. Eu acho que da parte das mulheres mais antigas, assim, que eu tenho observado, que eu tenho conhecimento, são pessoas que a gente tem que talvez extrair o máximo possível de quais eram as expectativas dela lá no passado, quais foram as frustrações que elas tiveram, como elas trabalharam isso para não desistir e continuar insistindo nos projetos que elas foram desenvolvendo. Quando eu comecei, assim, a Lika dá um histórico do passado do Ultimate em São Paulo, que teve lá seu momento de glória, ou algo que caminhava para esse momento de glória. Quando eu comecei a jogar, eu não lembro de uma quantidade significativa de mulheres. As Electras era o time com maior número de mulheres. Fora isso, ainda tinha, se eu não me engano, era o Brasingas, tinha o Eagles também, e o Revolution tinha ali uma tentativa, um desejo de ter mulheres, um time de mulheres. Mas a gente, dos poucos torneios que a gente participou como feminino, ou a gente precisava chamar pessoas para completar o time, que não é uma cultura que o Revolution gosta. E também era um momento em que, por exemplo, eu não tinha muita experiência, a Cristiane também não tinha. Na verdade, todas as pessoas, a maioria das mulheres que estavam jogando não tinham muita experiência. Tinha a Ju Leonel, que se destacava muito, a Dani, que tinha também uma experiência esportiva, uma bagagem esportiva de outras vivências. Tinha a Marcela, que jogava futebol, que se destacava muito bem, tanto em questão de resistência física, quanto domínio, entendimento. E tinha também a Simone, que jogava um bom tempo, mas também tinha uma outra relação com o corpo e de atuação, quando você coloca em comparação com outras pessoas que já tinham alguma vivência esportiva ou uma relação de atividade física mais forte, que nem a Jo Leonel, que era bailarina. Então, para mim, o cenário feminino não evoluiu desde então, desde 2013. Claro que quando eu passei a foto para vocês do episódio, para fazer a divulgação do episódio, eu peguei uma foto do torneio de Mauá, que foi o último, que eu lembro que tenha sido realizado pela Lika. Na verdade, não sei se foi de fato o último realizado por ela, mas foi um torneio que ela realizou e que foi muito legal, mas muito legal mesmo, porque ele tirou qualquer pensamento, qualquer lembrança ruim que eu pudesse ter de um torneio só feminino, porque antes disso a gente ia muito capenga, com 9 meninas, talvez menos, para jogar. A gente não fazia fortalecimento físico, a gente não tinha muito tempo de treino só entre mulheres, a gente também não tinha muita experiência. Então, quando eu percebo que mesmo hoje, depois de tanto tempo jogando Ultimate, quando a gente para jogar somente o feminino, é completamente diferente. E aos poucos vai caindo a ficha de que isso só acontece porque de fato a gente não tem um momento de treino só entre as mulheres. E jogar com um homem é muito fácil, porque é um alvo maior, é um tempo de corrida que ele consegue se adaptar aparentemente mais fácil do que a maioria das mulheres. Então, quando a gente para jogar só entre a gente consegue perceber todas as dificuldades, que é não fortalecer o feminino no dia a dia. Não adianta a gente ter um espaço misto, fortalecer esse espaço misto e trabalhar só em cima dele
e querer passar para um torneio feminino, fazer um recorte de pouco tempo para participar de um torneio feminino. Então, essa é uma observação que eu gostaria de pontuar a mais do que elas, por exemplo, falaram do primeiro episódio. Beleza, tá ótimo. Uma coisa que, para quem não sei se todos conhecem, mas ela citou a irmã dela, Cris, que foi mãe de gêmeos e voltou arrebentando. Um pouco tempo depois de ter as filhas dela, as maravilhosas filhas. Se você puder falar o nome delas, que agora de cabeça eu não lembro, Samara. É a Yasmin e a Lara. Nesse momento, Sim. em agosto, elas vão fazer 2 anos. Não, maneiro demais, fera. Curti bastante. O Vivi, o que você tem para comentar sobre o episódio anterior, episódio de número 8? Então, gente, do episódio 8 deu para absorver muita coisa, e principalmente que elas tiveram, as 3, uma vivência diferente com esportes, né? Elas vieram da base do futebol, vieram do handball, vieram do rugby, e ainda assim enfrentaram seus devidos desafios no desenvolvimento do Ultimate. A gente percebeu, né, que mesmo elas já sendo habilidosas, o time às vezes não tinha uma absorção das habilidades dela com estratégias para utilizar isso de uma forma bem adequada, né, de forma a somar de uma forma equitativa as forças. E eu gostei muito de acompanhar o relato da Lika do desenvolvimento do Ultimate feminino, né, do Elétricas. Porque aqui em Manaus, a gente está basicamente começando a base feminina do zero, né? O nosso time Mixed, que é o Ouroboros, desde o início, ele tem um número bem reduzido de mulheres. Quando a gente foi para Uberlândia, em Pidorama, ano passado, a gente acabou tendo que contar, né, com mulheres de outros times também, para completar o quadro, até mesmo por questões externas, enfim, não só do número baixo de mulheres, mas isso deu uma perspectiva melhor dos desafios que a gente vai estar enfrentando à frente, porque além do número baixo de mulheres no time, metade delas não tiveram nenhuma prática esportiva quando jovens, né, quando crianças, e quando adolescentes desenvolveram até certo ponto, mas dentro da instituição de ensino, né, era tipo 2 vezes por semana, não era aprofundado, não ganharam técnicas. A gente tem jogadores que têm dificuldade com respiração, né, porque não tiveram uma base sólida construída. E assim, a gente vê que é um caminho longo, né? A gente começar o surgimento de um grupo, a gente justamente a partir daí, ouvindo o convite do podcast, deu essa movimentada entre o time feminino do Ouroboros, porque a gente trouxe o episódio 8 para debate e a gente estava, né, meio que adormecido. E a gente está com as ideias agora mais claras das coisas que a gente vai ter que enfrentar na formação de um time feminino mais habilidoso e que consiga dar aquela equidade melhor no Mixed aqui em Manaus. A gente vai tentar implementar o primeiro time feminino amazonense de Ultimate. Talvez saia no finalzinho desse ano ou não. E através de festivais esportivos que acontecem aqui, né? Se a vacina do corona chegar. E assim, isso vai ser muito importante, porque aqui no norte a gente vê pouquíssimo incentivo, isso no contexto até brasileiro, né? De meninas, de mulheres para seguirem em algum tipo de modalidade. E isso vai ajudar a fortalecer esse cenário aqui, e principalmente no cenário nacional. Algo que a gente é um pequeno sonho, né? A pessoa que estava encabeçando isso aqui, infelizmente, teve um problema de saúde. Ela teve que dar uma saída e justamente por isso deu uma adormecida, mas agora, com esse convite do podcast, né, a gente despertando tudo, as coisas finalmente começaram a andar e provavelmente logo em breve teremos um time feminino. E a Lika ter compartilhado os desafios ajudou muito a gente, né, a já criar perspectivas para mais adiante. Uma pergunta vários rápida. desafios.
quantas mulheres tem aí Sim. jogando? Porque aqui no Revo, em São Paulo a gente consegue dar uma observada, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal também de Uberlândia, assim. Quantas mulheres tem aí praticando o misto ou só o feminino no total? Cardelino, a situação está bem complicada. Temos atualmente no time 10 mulheres, mas ativamente mesmo 7. E dessas que já tinham histórico mínimo com esporte, 4. Então é um cenário um pouquinho preocupante. Tem muito trabalho a ser feito. E muitas que não ficaram foi por conta de outras obrigações, né? Faculdade, ou mesmo aquela situação. Não tiveram uma prática esportiva antes e chegavam ali com 0 habilidades e elas não conseguiam se encontrar no esporte, digamos assim, se superar também. Elas viam que tinha certa dificuldade, né? E aí já também um problema interno do time, né? De conseguir trabalhar melhor isso. E conforme o tempo foi passando, algumas foram saindo, outras porque não a expectativa delas, né? Elas não se encontravam dentro do time. E tem toda uma questão da cultura do time também, que talvez tenha afastado elas. Mas estamos com 7 atualmente. Sim. Olha, isso, como professor de educação física, me dói ouvir quando fala que Sim. a base de movimentos, o repertório motor das pessoas é baixo, e dentre as pessoas que estão no esporte agora, elas começam tarde, e eu sei de todo o sofrimento que a pessoa passa quando começa tarde no esporte, né? Porque eu vejo isso na escola, eu vejo isso nas alunas, e, meu Deus, como que faz isso? Mas enfim, né? É complicado. Mas, Saemi, por favor, seus comentários sobre o episódio. Então, de modo geral, eu concluí que ninguém gosta de ser subestimado, e aí ninguém gosta de ser subestimado quando a razão é machismo. Então, acho que várias coisas que as meninas falaram em relação à vivência, algumas são parecidas, porque independente se você começou há 10 anos, há 1 ano, 2 anos, somos mulheres que somos expostas a situações machistas o tempo todo. E aí eu acho que, por mais que o Ultimate seja um esporte mixed, ele ainda tem um longo caminho a percorrer de equidade. Então, acho que o cenário pode, pelo menos para mim que começou agora, e tá rolando um movimento feminino, ele tá mudando aos poucos, e tá rolando conversas, mas ele ainda tem um caminho a percorrer. Eu achei engraçado porque as histórias que a Samara tá contando e que a Lika e a Lari contou são histórias antigas do Ultimate, e é bom a gente se contextualizar de tudo que a galera já fez para trazer o Ultimate até onde eu entrei. Então eu acho isso bem interessante de saber, até porque eu tenho que me atualizar para conseguir fazer daqui para frente. As meninas foram apresentadas ao esporte muito novas, e aí o que o Maelo falou de corpos que não estão acostumados com o movimento, o meu era esse, né? Eu tenho problema de pulmão e sempre achava que eu não tinha condição de praticar esportes. E aí um dia eu vi que se eu treinasse e tentasse chegar nesse físico, eu conseguiria. Então, é massa ver o contexto das minas que sempre movimentaram o corpo, participaram até do contexto de competição, não só relacionada ao corpo, a psicológico, né? É uma coisa que elas foram expostas. E aí eu acho isso muito doido também. E uma coisa que eu queria pontuar é que no final elas falam a importância de ter eventos de Ultimate feminino. Então, não sei se vocês sabem, no final do ano rolou o Alastra, que foi um evento que as Malabares se esforçaram, junto com a Lika e a Malela, de trazer clínicas e um espaço de mulheres onde a gente conseguisse conversar sobre as nossas vivências, sobre até esses assuntos de como montar um time feminino, como eu consigo treinar esse time feminino que provavelmente, por o esporte não ser incentivado no Brasil,
e por esporte não ser incentivado para mulheres, como que eu faço com que essas minas se sintam confortáveis nesse ambiente e queiram praticar esporte? E o esporte, no caso, é Ultimate. Então eu fico feliz que rolou esse episódio, teve essa demanda, e aí elas mal sabiam que o Alastra ele ia acontecer, e que por mais que tenha sido um evento de final de semana, um evento com um tempo limitado, teve mina de Brasília, teve muitas minas de Uberlândia, vieram quatro minas de São Domingos do Prata, do OVNIs, então foi um torneio clínica, né, porque rolou um hatch no domingo, acabou que foi um espaço dominado por mulheres, com experiências femininas, e onde a gente conseguiu definitivamente se empoderar. Então, é isso que eu queria pontuar sobre. E é isso, estamos aí com Malabares, time feminino. Eu achei a ideia do Alastra, além do nome, fera pra caramba. Assim, aqui em Brasília teve uma época que o pessoal queria fazer um time feminino porque achava que ia ser a resposta para ter mais mulheres, né? E como eu não vivi, eu ficava na dúvida, né? Vivi, tipo, o caso que, qual que é a resposta? Não sabia, não tinha o que trazer de antes. E aí, na época, assim, eu fui meio desfavorável só no sentido, vocês querem treinar por algum motivo específico, aumentar mais o número de treino, alguma coisa. Só que aí eu falei que ia ler para justamente ver mais coisa, porque para mim o que faz ter gente são pessoas engajadas, sabe? Ter os líderes, ter alguém que tá puxando, alguém que tá na frente. E com a Alastra eu vi isso muito bem. E aí em Brasília acabou que, assim, acho que foi feito pouquíssimos treinos, 1 a 2 na época, né? Isso acho que eu tô falando 2016, 2017. Porque faltava exatamente isso, alguém puxar, alguém pegar a frente. E não é uma coisa que precisa de experiência, precisa de motivação. Parar, ler, estudar, ensinar, né, os demais, aplicar, fazer eventos e tudo mais. Eu acho que isso tem bastante. Acho que essas são as dinâmicas que podem aumentar o número de praticantes no esporte, né? Eu acho que é um dos grandes problemas no Brasil. A gente comenta isso em vários episódios, né? Só para repetir mais uma vez, já que a gente fala em vários, né, Maíra? Que é a comunidade pequena que parece que não se esforça conjuntamente, para mim, de aumentar e fazer o esporte crescer e ficar mais conhecido. Sempre fica, sei lá, a mesma tabelinha, a mesma galera que fazer uns eventos, não integra. Mas eu acho que é isso, pessoas engajadas, formando um núcleo, você consegue que essas pessoas comecem a desenvolver gana, garra, motivação, e a galera vai crescendo e trazendo mais pessoas. Eu não acho que é só vamos fazer uma coisa à parte para fortalecer, mas aí ninguém quer fazer, ninguém quer carregar o material, ninguém quer estudar, ninguém quer ser líder, sabe? Eu sempre penso um pouco assim, não sei se vocês entenderam muito bem, mas eu acho que eu sempre favoreci pessoas que eu vejo que querem tomar a frente ou ter uma proatividade, mesmo independente um pouco da capacidade. Eu vejo que assim, é mais importante pro Ultimate, tamanho que a gente tá, pessoas que, velho, têm a garra para fazer acontecer e querem fazer acontecer, e são poucas. Então o negócio do Alastra achei bem legal ter vindo de Uberlândia e não de outros lugares, porque para mim mostrou ali que o Ventopanas / Malabares estava fazendo isso cumprindo um bom papel. E aí, como você disse, né, você tinha começado em janeiro, né, de 2019, então no final do ano já estava fazendo um evento para dando uma resposta para justamente esse problema. Achei bem bacana. Sim, o Alastra realmente foi uma ideia fantástica. Eu lembro até, falei, nossa, que evento legal, acho que eu quero ir. Falei, não sou mulher, não vou, não tenho que estar lá. Eu acho que talvez seja até um adiantamento de uma possível sugestão para nós homens, cala a boca, deixa elas falarem, e a gente não tem que se meter em coisas que não são da nossa alçada. Então o evento é feminino, não tem que estar lá, e ponto final. Eu fiquei tranquilo com isso, tava com a consciência limpa de não participar. Mas foi realmente bacana, né? A gente teria que ter, a gente tem mesmo, a gente fala isso em todos os episódios, como o Carolino falou, de ter mais pessoas, mais líderes. E não é fácil, porque todo mundo tem duas vidas, né? A vida do trabalho, a vida normal e a vida do Ultimate. E eu costumo brincar que para mim é mais fácil pela profissão, por ser professor de educação física e ter uma conexão mais clara entre as duas coisas. Né? Eu também achei muito legal. Na época eu não pude ir.
e boa parte da galera do Revolution estava prestes a viajar para o casamento da Ju na Colômbia. Foi também um ano de economias para o que seria ou deveria ser esse ano, por conta do Mundial. Eu queria comentar um ponto relevante em relação ao evento, foi muito interessante essa junção do pessoal de Minas com a Lika e a Malela, que são duas figuras femininas que têm bastante relevância no cenário feminino de Ultimate. Eu procuro buscar muita referência também para entender o que eu posso fazer. Acho que a ficha também caiu para mim um pouco depois de bater a cabeça algumas vezes para entender o que faria sentido ou não para fortalecer um feminino, né? No Revolution, a gente sempre ficou muito mais focado em tentar desenvolver o time, e isso num cenário que São Paulo, a maior parte dos torneios que aconteciam eram mixed, então a gente trabalhou para formar um time mixed. Tendo depois um time mixed e ao decorrer do tempo, as mulheres tendo um pouco mais de experiência, perdendo um pouco mais o medo e querendo assumir responsabilidades, querendo assumir um papel mais relevante dentro de campo, a gente entendeu que, mesmo o time tendo evoluído, as mulheres não evoluíram na mesma linha que os homens. Bastante coisa, né? Curtiu o episódio aí? Então lembrando que essa é a parte 1, onde as mulheres aqui que participaram deram a resposta sobre o episódio 8. Elas deram opinião, visões delas sobre os depoimentos, as histórias, o que elas vivenciaram e compartilharam com a gente. Apesar de ser um episódio chamado Mulheres, isso aqui vale muito para todas as outras pessoas, principalmente os homens, estarem sempre escutando, tentando melhorar, refletir, e que o esporte, não só o Ultimate Frisbee, como todos os outros mencionados e os demais, possam estar sempre crescendo. Parte 2 vai ser publicada quinta-feira, não vai ser segundas como é o nosso padrão. A gente vai deixar aí 3 dias para você digerir, compartilhar, escutar de novo o que as mulheres falaram. E vai ser publicado quinta-feira o episódio 18.2, novas perguntas, novas respostas, onde elas vão dar sugestões. A gente vai trabalhar como meter a mão na lama, meter a mão na massa e dar sugestões, possibilidades para a gente melhorar esse cenário feminino dentro dos esportes, beleza? Os episódios especiais, os destaques que a gente recortou dessas matérias, a gente vai preparar um sobre gravidez, uma história muito marcante e importante a ser registrada, que é sobre a irmã da Samara, que ela contou nesse episódio, e o Nilau. Então a gente vai separar aí um episódio sobre gravidez, onde elas comentaram da Serena Williams e de uma outra corredora que tiveram essa gravidez, né, e no alto rendimento, o patrocínio, como que elas viveram, superaram e como elas têm para contar. A gente acha que esse episódio merece o seu destaque. Um episódio também foi como crianças e os pais estão sendo inimigos das crianças, não deixando brincar, interrompendo, não incentivando que elas joguem. E um outro que possivelmente a gente vai falar sobre o rugby, vai entrevistar uma mulher do rugby, que foi o que a Samara contou que eles fizeram numa experiência do Revo, que a gente achou bem interessante compartilhar, porque que tem tanta dificuldade das crianças praticarem esporte, que às vezes os inimigos são os próprios pais, que não deixam elas se desenvolverem, que cortam ela, podam as pessoas. Então o Maelo aí vai tentar desenvolver esse episódio, beleza? Então aguarde os conteúdos que foram falados, lembrando que eles estão na íntegra no YouTube, beleza? Então mais uma vez, obrigado, e tá aí o episódio 1, parte 2, em breve.